Olá, Olá, bom dia a todas e a todos os participantes. boa Ah, tarde, não é? boa tarde, sim. Olá, Francisco. Não estamos a Está ouvir, muted. Francisco, tens Bom o dia, microfone bom dia, desligado. boa tarde, olá a todos. É isso. Agora sim, boa tarde. Olá, boa tarde. Então, vamos começar. Olá, Francisco, eu sou a Ana, da Boa Siena, tarde. e comigo está o Nicolás, que eu não sei se conhecem, se conhecem. Sim, sim. Pronto, então eu queria agradecer aqui a presença do Francisco em mais um webinar da Siena. Estou aqui a ver alguns nomes que sei que já nos acompanham de outros webinars, mas vale sempre a pena dizer que esta é uma iniciativa que nós começámos a fazer em 2020, se não me engano, muito motivada pelo Covid, mas que mantivemos mesmo quando as coisas melhoraram, e agora também vamos manter durante os próximos tempos. Achamos que é muito interessante porque temos tido a oportunidade de trazer aqui muitas pessoas de todo o mundo, já podemos dizer isto, de todo o mundo, investigadores e investigadoras e não só, pessoas que nos têm vindo falar aqui dos trabalhos que têm desenvolvido na área dos oceanos e da conservação marinha, e hoje não é exceção. Dizer aqui apenas só algumas coisas sobre o nosso webinar antes de apresentar o Francisco. Este webinar está a ser gravado, penso que terão ouvido aqui o aviso quando o Nico começou a gravar. Nós gravamos sempre porque a seguir colocamos na nossa página do YouTube, que de resto tem todos os webinars que nós já fizemos até hoje, todos estes eventos que nós temos feito, não só para as pessoas que estão presencialmente no momento, mas também para aquelas que não conseguem e depois querem vê-los mais tarde, portanto também podem fazer, este não será exceção, e também estará na nossa página do YouTube brevemente. Depois, nós incentivamos, nós pedimos que as pessoas participem aqui a seguir à apresentação que o Francisco fará. As pessoas não podem, portanto isto é um formato de webinar, as pessoas não conseguem tirar o mute, portanto unmute, e não conseguem ligar a câmara. No entanto, aquilo que podem fazer, e nós pedimos que o façam, é que vão aqui a este ícone em baixo do Q&A, onde podem deixar as perguntas, os comentários, as sugestões. Aqui a ideia é que nós façamos depois um momento de conversa entre nós e as pessoas que estão na plateia. Algumas pessoas usarão de certeza aqui esta feature do chat. Eu e o Nico vamos ficar atentos para ver se não perdemos nenhuma das questões, mas peço-vos que tentem deixar as questões mesmo na parte do Q&A, porque assim conseguimos ir arrumando as perguntas. Este webinar vai durar até às 4. Começaremos com uma apresentação breve aqui do Francisco Leitão, e depois a seguir então entraremos nesta parte do debate, das perguntas, dos esclarecimentos que as pessoas quiserem fazer. Só então dar aqui uma breve apresentação sobre o Francisco e sobre o projeto que motivou um bocadinho este webinar. Dizer que o Francisco Leitão é doutorado em Ciências do Mar e Dinâmica de Populações pela Universidade do Algarve, e após o doutoramento ele foi convidado a trabalhar no International Center of Eco-Hydrology da Unesco, e desde então o Francisco tem trabalhado sobre a ligação entre as alterações climáticas e a pesca. Posteriormente, o Francisco ganhou aqui 2 prémios, e esses 2 prémios também foram sobre o papel das alterações climáticas e o impacto delas na pesca. E atualmente, como não podia deixar de ser, também se encontra focado nestas 2 temáticas e como é que elas estão interligadas, e é por isso que nós hoje trazemos aqui não só, mas também o projeto Clima Pesca, que é um projeto cujo nome mais extenso é a vulnerabilidade do setor das pescas às alterações climáticas. Lá está, o projeto chama-se Clima Pesca, portanto é bastante autoexplicativo, e este projeto resulta de uma parceria entre a Universidade do Algarve, o CCMA, e os pescadores, em que cada um destes atores, ou cada um destes atores, trazem o seu conhecimento para perceber de que forma é que o setor está vulnerável ou não às alterações climáticas. Não vou falar muito mais sobre isto, está aqui o Francisco para nos explicar tudo sobre este assunto. Por isso, Francisco, penso que já consegue partilhar o ecrã, se quiser. Exato, já está. Acho que não me esqueci de nada, espero que não. Se sim, depois voltamos aqui a falar quando o Francisco terminar aqui a sua apresentação. Obrigada. Não sei se conseguem ver. Sim, perfeitamente. Ok, então vamos começar. Sim. Eu, antes de mais, gostava de agradecer à Siena o convite para estar aqui e dizer que acho que é muito importante o papel que as ONGs têm para sensibilizar para o efeito das alterações climáticas.
os aspectos das pescas, comparativamente aos aspectos terrestres, têm sido muito menos divulgados e estudados, e portanto hoje nós o que estamos aqui a fazer é partilhar um bocadinho dos trabalhos que desenvolvemos nos últimos 15 anos nesta temática. Estas parcerias são boas também quando são apoiadas por estudos científicos, que é o caso, e queria dizer que hoje vou adaptar aqui um bocadinho a linguagem, não vai ser tão científica, tão técnica, uma vez que espero que atinja um público-alvo maior. Não é uma apresentação sobre as mudanças climáticas em si, mas sobre os efeitos das alterações climáticas, porque estes sim têm estado um bocadinho na face oculta. Fala-se muito e já é assumido que existem alterações, mas as consequências das alterações ainda são pouco entendidas. Antes de mais, então, vamos verificar algumas evidências relacionadas com a pesca em Portugal nos últimos anos. Portanto, aqui o que temos são a evolução das capturas em Portugal, e o que verificamos é que desde a década de 60 tem havido um declínio nos desembarques, mais intensamente, aliás, após a entrada na Comunidade Europeia, e estes desembarques estão sem dúvida relacionados com um corte no esforço da pesca, nomeadamente quando falamos em esforço de pesca em termos de números de barcos com e sem motorização, ao ponto de termos de desembarques entre 1955 a início da década de 90 sempre superiores a 200 mil, mas posteriormente os desembarques a partir de 93 estabeleceram sempre abaixo das 200 mil toneladas ano, o que está associado também a um desaparecimento do número de pescadores, muito embora tenha aumentado a motorização da frota, o declínio também dos barcos que não tinham motor parece estar também correlacionado com esta diminuição das capturas. Em termos de desembarques, queria só salientar que, como estamos a falar do clima e aproveitamento de tudo o que nós, da biodiversidade marinha, queria deixar aqui só uma evidência que é, em média, cerca de quase 36% do peixe capturado no mar não vem à terra. Temos aqui um gráfico no canto superior que compara, portanto, os desembarques da pesca, que é o que vem, nós temos conhecimento a nível estatístico, e a linha a vermelho marca a diferença entre aquilo que é os desembarques da pesca e aquilo que nós reconstituímos com estudos científicos e que, portanto, mostram que quase cerca de 40% da informação ou das capturas ficam no mar. É engraçado que, em termos daquilo que não vem, portanto, e não é registado em terra, o que se verifica é que as principais espécies que contribuem para estas rejeições, que depois nós não temos conhecimento, são espécies de interesse comercial, que constituem quase 70% das espécies registradas, como a cavala, as taínhos e os verdinhos e muitas outras espécies. Existem também ainda aspectos económicos que merecem ser analisados. Portanto, o que nós temos é que os valores até 1993 dos desembarques da pesca eram superiores às importações. A partir de 93 estes valores começaram a ser as importações, a quantidade de produtos importados é maior do que aquilo que nós pescamos. Portanto, por cada 410 kg de peixe que se pesca, importamos 1 tonelada de peixe. É esta a tendência nos últimos anos, ao ponto de entre 93 a 2019, portanto as importações são 2,5 vezes superiores às capturas da pesca. Claro que isto também se reflete em termos económicos, porque o dinheiro gasto com importações nas últimas décadas é em média 4 vezes superiores produzidos ao da pesca. As importações englobam uma grande quantidade de produtos, desde espécies da aquacultura, como o salmão, a dourada, mas também outros produtos da pesca, como outros produtos como o bacalhau. A nível do preço do peixe, o que se tem verificado é que, apesar de tudo, o preço do peixe não tem uma tendência crescente, é bastante oscilante, é um bem elástico e, portanto, varia muito, tem uma grande oscilação, mas não se verifica uma tendência para a valorização do pescado. E o contributo da venda em lota do pescado para o produto interno bruto estabiliza entre 2009 a 2019 num contributo de 0,2%, portanto um valor residual. Considerando que, eventualmente, nós podemos vender o peixe que fica no mar, quer dizer que as restrições podiam aumentar o produto interno bruto em cerca de meio valor quase percentual. Em termos de consumo, as evidências, e portanto
considerando a nossa população, é que o consumo per capita de pescado, se fosse baseado somente nas capturas nacionais, na última década não ultrapassaria os 11,5 quilos. No entanto, se considerarmos o cenário em que tudo é pescado, mais uma vez o aproveitamento das rejeições, conseguiríamos atingir um valor perto de 17 quilos por habitante, muito longe dos 57 quilos, de qualquer maneira, que estamos atualmente a consumir e que é suportado, portanto, pelas importações. A nível de evidências ecológicas e da biodiversidade, também é preciso que se diga que, ao longo do tempo, verifica-se uma tendência para pescarmos mais espécies, ou seja, nos últimos anos, a diversidade das espécies que vêm à lota e a quantidade de consumo de pescado tem a aumentar. Portanto, isso significa, do ponto de vista ecológico, estamos a fazer melhor uso da diversidade marinha que está disponível no mar, o que parece que é um aspecto que é convergente com uma política mais de gestão ecológica. De qualquer maneira, esta gestão ecológica deve ter alguns cuidados, já que este aumento de diversidade de espécies que estamos a consumir não deve ser, portanto, utilizado como forma de substituir o declínio dos grupos tróficos que temos consumido por tradição das pescas. Efetivamente, o que se mostra, os índices de biodiversidade marinha, é que este aumento da diversidade tem sido assegurado pelo aumento das espécies pertencentes aos grupos tróficos mais altos, mas existe um índice de equilíbrio de espécies das pescas que diz que alguns destes grupos que estão a ser explorados, menos em menor percentagem, se forem explorados com uma taxa muito elevada, podem afetar o funcionamento ecológico. Portanto, isto não é um mecanismo de compensação, havendo menos carapau ou sardinha, não podemos substituir essas toneladas por outros peixes da cadeia trófica marinha, porque a sensibilidade destas espécies são diferentes. Agora, passando propriamente ao nosso tema, o que basicamente aqui é um esquema que explica as alterações, o aquecimento global e as alterações que se verificam. Basicamente, o Sol aquece o planeta Terra, mas como existem muitos gases de efeito de estufa na atmosfera, a energia não sai e depois existem consequências no aquecimento global do planeta. E tudo isso provoca, ou pensa-se, poderá provocar consequências que podem ser positivas, negativas ou neutras, ainda não sabemos. Sendo que o oceano é um reservatório de carbono e ajuda a regular todo este calor e todos estes gases de efeito de estufa. Só para desmistificar aqui um bocadinho o impacto da pesca direta, portanto o efeito da pesca direta sobre estes gases de efeito de estufa, de acordo com o relatório da FAO, em 2018 a pesca contribuiu cerca de 0,5%, portanto um valor residual para o dióxido de carbono do planeta. É claro que os barcos e as artes são os principais responsáveis por as emissões de gases de efeito de estufa e, portanto, podemos esperar que em situações de estoques explorados, como já se verifica em grandes partes do mundo, como foi o último relatório da FAO, assim o demonstra, que os estoques subexplorados e com baixas densidades de peixe requerem ainda mais um aumento do esforço de pesca e, portanto, mais consumo de carbono e um aumento da pegada ecológica. A pesca industrializada, é claro, produz mais gases de efeito de estufa que a pesca artesanal. No entanto, o que é de salientar é que as atividades de pós-captura que envolvem o armazenamento, a embalagem, o transporte, geram muito mais resíduos associados às emissões do que propriamente a pesca por si. O transporte aéreo intercontinental pode emitir 8,5 kg de carbono por peixe quando este é embarcado no mar, cerca de 3,5 vezes mais os níveis de transporte marítimo e mais de 90 vezes relativamente ao transporte de peixe se nós o consumíssemos dentro da nossa área de captura. Portanto, as alterações climáticas diferem da variabilidade climática, já que existe na sua escala temporal, quando existe uma tendência crescente, que os climatologistas definiram que é um período basicamente de 30 anos, em que temos este padrão, como poderá ser o aumento do vento, ou a diminuição do vento, ou o aumento de calor, a diminuição constantemente, estamos perante mudanças climáticas.
A variabilidade climática é aquilo que podemos ver aqui nesta figura, em que, por exemplo, numa determinada altura no inverno, nós temos 13 graus na costa norte de Portugal e no verão, na costa sul, temos 21. E, portanto, existe uma grande divergência de 7 a 8 graus entre inverno e verão e entre costas, quer a nível sazonal, quer a nível regional, mas isto não é impeditivo que as espécies, em diferentes períodos do ano ou em diferentes regiões, se mantenham aí e produzam e contribuam para a nossa pesca. Mas, no fundo, estas variabilidades que existe entre a costa de Portugal para as variáveis ambientais, é bom que se tenham ciente quando contextualizamos as diferenças, portanto, da variabilidade climática no contexto de alterações climáticas. Portanto, as mudanças climáticas que temos, que se falam hoje em dia existe, o que eu queria demonstrar aqui é que existe uma correlação entre aquilo que é o aquecimento da atmosfera e o aquecimento do mar, é uma correlação bastante direta. Portanto, pensa-se que até ao final de 2100 irá aquecer o planeta mais de 1,5 grau e o mesmo acontecerá para o mar. O que é um cenário climático? Porque vamos falar disto mais à frente. Um cenário climático não é mais do que um conjunto de pessoas do painel internacional para o clima que se senta a debater cenários futuros, em que se divide, este aqui já está um bocadinho atualizado, mas eu utilizo sempre, entre um mundo mais ecológico ou mais ambiental, mais global ou mais regional. Portanto, o pior cenário será um mundo que chamamos mais capitalizado, com recurso às energias fósseis. Um mundo mais regional e mais verde será um cenário mais sustentável. Bom, falamos agora diretamente do projeto. Hoje o que vamos falar é sobre o efeito do clima na parte ecológica, portanto, diretamente sobre os recursos marinhos, sendo que estamos em desenvolvimento da parte socioeconómica. Por que é que nós definimos estas duas dimensões? Uma espécie pode ser muito vulnerável, mas se não for capturada pela pesca, que é uma atividade socioeconómica, então não tem impacto socioeconómico. Por outro lado, nós podemos ter as espécies, todas elas, muito pouco... portanto, muito pouco sensíveis ao clima, mas se forem muito capturadas tanto pela frota, tornam-se vulneráveis e, portanto, estas duas dimensões são separadas. A exposição, a metodologia, resumindo, baseia-se na compreensão da exposição das espécies. O que é isto? A exposição é o facto de as espécies estarem expostas à variabilidade climática. Um exemplo de exposição recorrendo às pessoas é que a radiação solar no norte de Portugal é diferente no sul de Portugal, portanto assim também será com muitos outros indicadores ambientais. A sensibilidade tem a ver com a capacidade que nós temos de resistir a essa exposição. Uma pessoa da raça negra tem uma capacidade diferente de resistir se estiver no Algarve, uma sensibilidade diferente de uma pessoa da raça branca, e a capacidade de adaptação é, por exemplo, a nível da sociedade, não? Há pessoas que têm a capacidade de comprar um ar-condicionado, outras não. As espécies têm a capacidade de deslocar e escolher o nicho ecológico e o habitat que melhor permitirá a adaptação ao clima. Hoje, é de relembrar que tudo o que nós fizemos está, portanto, relacionado com estas espécies que vocês conhecem bem. Estas espécies são, a maioria das espécies marinhas inicia-se como larva e, portanto, na nossa abordagem nós não olhamos só para os peixes como adultos, como a gente normalmente associa às alterações climáticas, mas também ao longo de todo o ciclo de vida. E, portanto, há aqui que dizer que o estado do tempo influencia ao longo do ciclo de vida das espécies. Isto é o desenvolvimento de uma larva de peixe. Sabe-se que a grande mortalidade das espécies marinhas, nomeadamente com interesse comercial, ocorre nesta fase da vida, em ovo, em larva, em desenvolvimento, porque são muito sensíveis às variáveis ambientais. É claro que isso vai condicionar a quantidade de peixe que, posteriormente, passado 1 ano ou 2, vai ser capturado na pesca. É o que se pretende com este estado. De qualquer maneira, a pesca também não deixa de ter uma grande influência, uma vez que ao estarmos a retirar indivíduos da pesca que têm potencial reprodutivo, vamos fazer com que não haja tanta lavra, tanto recrutamento. Portanto, é muito difícil dizer ou quantificar a relação entre a pesca e o clima, se são efeitos aditivos, se é um braço de ferro, se é um passo-bem, entre aspas, mas o que sabemos é que a quantidade de peixe disponível é, no fundo, resultado desta luta entre a pesca e o ambiente marinho,
pelo menos atualmente, dados os níveis de exploração. Portanto, para estudar o efeito do impacto no clima, do clima no setor das pescas, necessitamos de conhecer a variabilidade ambiental, como é que ela se converte em mudanças climáticas. Temos de associar a pesca, isto é como se fazer um bocadinho de montagem de um bolo, e depois como é que podemos controlar os recursos. É muito simples, as respostas à mitigação das mudanças climáticas vêm por parte de uma gestão eficiente da pesca. Não há novidade nenhuma para os setores pesqueiros aqui, temos de ter áreas seletivas, podemos correr recifes artificiais, áreas marinhas protegidas, épocas de defesa, mas também aqui eu coloco que tem de haver vontade política, educação e literacia que explica às pessoas, porque as preocupações do dia-a-dia muitas vezes inibem com que nós conseguimos ter do dia-a-dia das pessoas e das comunidades pescatórias, inibem que a gente consiga ter uma visão mais futurista e a longo prazo. Portanto, temos de compreender como é que o meio marinho está a mudar e se afeta positivamente, negativamente ou não afeta os recursos marinhos. Por exemplo, nós temos estudado ao longo dos anos os efeitos do vento na costa de Portugal e temos de ligar estas peças do puzzle, verificámos que havia uma tendência do aumento do vento que sopram de norte, que tem um efeito no upwelling da costa norte e centro. Estes ventos, ao longo dos anos, desde a década de 50, têm estado a aumentar e aumentam principalmente em janeiro e fevereiro, que é a época de recrutamento de muitos peixes pequenos e pelágicos. E, portanto, isto necessita de ser acautelado, precisa ser junto, um painel de especialistas depois vai avaliar os efeitos. Os efeitos para a costa portuguesa, resumindo, é que a temperatura irá aumentar, nomeadamente aqui na região sul, num cenário RCP 85, que é aquele que prevê um aumento de 2,7 graus até ao final de 2100. Também para a produção primária, e colocamos aqui a produção primária porque é muito importante, as larvas de peixe e o peixe necessitam de se alimentar. Os peixes não comem só peixe, ou mesmo numa fase inicial, dependem muito do fitoplâncton, do zooplâncton. Parece que em relação à comida do peixe, o que verificamos é que a comida do peixe disponível com as alterações climáticas vai aumentar, mas não sabemos se a qualidade dessa comida, lá está, algumas incertezas, tudo isto é muito incerto, se a qualidade da comida e se este aumento de quantidade de comida se converte em alimento direto para os peixes. Portanto, assim, sendo, resta-nos então responder à pergunta de quais é que são as espécies que nós conhecemos, que estão no nosso prato, no dia-a-dia, que são mais vulneráveis ao clima. E para isso, nós temos de perceber que o impacto das alterações climáticas faz a dois níveis distintos. Portanto, na distribuição do peixe, isto é um exemplo do atum tirado do Aquamaps, atualmente aqui está um R a 2100, podemos ver diferenças entre estas duas figuras. As alterações climáticas podem influenciar a distribuição, um dos fatores que pode afetar a sociedade. Vamos supor que existe uma distribuição para os peixes mais para norte, então teríamos de dizer que a frota teria-se de movimentar, tendo portanto impacto. Se calhar, se os peixes colocarem algumas espécies mais para norte, a frota do Algarve terá de se adaptar ou ir mais para norte, ou teremos de fazer portos maiores, infraestruturas maiores no norte para receber estes barcos. Não sei como é que será com a pesca local, porque só pode andar entre capitanias adjacentes e, portanto, tudo isto coloca como um conjunto de questões que requerem adaptações políticas e novos acordos. Para vos dizer que nós estudámos o potencial de distribuição das espécies, recorrendo a um grupo de especialistas, e o que verificámos foi que existem espécies que têm uma probabilidade de mudarem a sua distribuição e de se adaptarem muito alta, como é o caso do carapau e dos grandes migradores, como será de esperar, mas os invertebrados marinhos têm uma probabilidade de distribuição, um potencial de distribuição menor. Este potencial de distribuição não quantifica, entre aspas, aquilo que está a acontecer, se vai haver ou não modificação a nível da distribuição das espécies. Nós fizemos mapas de nicho, portanto, mapas de preferência na costa norte, centro e sul, e este é só um mapa para vos mostrar que, no caso da sardinha, por exemplo, para os anos em que nós fizemos estas projeções, que são entre 50 e 60, não vai haver uma grande alteração na distribuição, na probabilidade de distribuição da sardinha ao longo da costa portuguesa. Nós definimos aqui mais ou menos a costa para a plataforma continental, portanto até aos 300, 400 metros. Então, a nível de distribuição geral e assumindo um conjunto de pressupostos e vários cenários que não são muito importantes para aqui agora definir, a maior conclusão a nível da distribuição, que é um dos efeitos que as alterações climáticas têm, é que para a maioria das espécies estudadas, os efeitos do clima
não irão alterar a probabilidade de distribuição dos recursos pesqueiros. Portanto, o que quer dizer que os principais recursos pesqueiros continuam a estar disponíveis ao setor das pescas, pelo menos entre 2050 e 2060. No entanto, as alterações climáticas também podem afetar a produção, uma vez que o aumento da temperatura, por exemplo, pode proporcionar um desenvolvimento mais rápido das larvas, e ao ser mais rápido elas têm menos tempo para se expressar e, portanto, faz com que a disponibilidade dos recursos varie. Pode haver flutuações nas capturas devido ao efeito de recrutamento, às diferenças de recrutamento, portanto não há tanta estabilidade como consequência. Também, por exemplo, considerando a temperatura poderá fazer com que os peixes atinjam maturidade sexual mais cedo, alterando a sua fecundidade, já que um peixe maior tem mais fecundidade, se atingir a maturidade mais cedo terá menor fecundidade. E, portanto, a quantidade de ovos disponíveis para gerar novos recursos no futuro. Portanto, se taxas de crescimento maior significam que maturam mais cedo, se maturam mais cedo nós temos de mudar toda a legislação, porque não tem sentido estarmos a pescar espécies que antes maturavam aos 20 centímetros, se maturam aos 15 temos de mudar todos os apetrechos da pesca, tem de haver incentivos, ou temos de sensibilizar, ou deixamos tudo como está numa política de precaução também é uma das hipóteses. Temos para pescar a mesma quantidade de peixe, pescar mais indivíduos, e isso aumenta a pegada carbónica, aumenta o tempo de pesca. Isto tudo, esta variabilidade da disponibilidade de peixe pode gerar alterações da estrutura de mercado a nível da oferta e da procura e, portanto, existe um conjunto de consequências que são esperadas. Nós medimos essas consequências para 74 espécies, publicámos um artigo que também dá detalhes sobre isto, mas basicamente, como podemos ver aqui por este gráfico, é que para a maior percentagem das espécies, e quando consideramos as categorias de sensibilidade distribuídas entre muito baixa e alta, verificamos que realmente as categorias moderado, baixa e muito baixa englobam a maioria das espécies de pescado que nós eventualmente monitorizamos, para saber o efeito do clima, e que quando dividimos também os nossos estudos por grupos taxonómicos, verificamos que, à exceção de algum menor número de espécies, pelo menos não é de prever um efeito das alterações climáticas muito incidente, com exceção realmente de algumas espécies migradoras, como é o caso da enguia ou da lagosta, ou deste tubarão galhudo malhado, que realmente tem uma vulnerabilidade alta ou muito alta, fazendo com que a gente tenha de olhar para estas espécies com algum cuidado a nível da gestão destes recursos no contexto de alterações climáticas. Também verificamos a sensibilidade dos setores da pesca, portanto, sabemos que a pesca e diferentes setores, como por exemplo a pesca artesanal, o cerco arrasco, têm uma pescaria-alvo diferente, as espécies que no fundo capturam têm uma sensibilidade diferente ao clima e isso faz com que os possamos categorizar cada setor da pesca em termos da sua sensibilidade, em termos de peso ou de rendimentos económicos. Foi o que fizemos e verificamos que para a zona norte e centro, para a arte do cerco, existe maior sensibilidade ou vulnerabilidade ao clima. Em termos económicos, o que verificamos é que a pesca artesanal poderá ser aquela que poderá ter cuja vulnerabilidade poderá ser maior. Portanto, as diferenças entre áreas e artes têm a ver com a vulnerabilidade das diferentes espécies e a sensibilidade das diferentes espécies, a ponto de conseguirmos, no fundo, priorizar um conjunto de espécies que poderão ser utilizadas pelos gestores das pescas para terem mais atenção de futuro à sua gestão. Portanto, a pergunta aqui que se colocou foi se as espécies mais importantes para a pesca são as mais vulneráveis, e a resposta é, em geral, não, mas deve ser dada atenção às espécies com vulnerabilidade moderada ou com alta dependência das pescas. Ou seja, se temos alta dependência das pescas e pescamos muito, como é o caso do cerco, nós temos de olhar, como está aqui, para priorizar determinadas espécies, como é o caso da sardinha, sendo que a sardinha não é uma espécie muito vulnerável às alterações climáticas, mas cumulativamente, pelo impacto que temos, estamos a aumentar essa vulnerabilidade. Portanto, temos de ter alguma priorização na gestão de algumas espécies que difere ao longo dos diferentes setores da pesca, das diferentes componentes da frota.
Portanto, as principais conclusões que temos para tirar aqui é que a maioria das espécies que são capturadas na costa portuguesa são resilientes às alterações do clima para o período em que fizemos estas projeções, entre 2050 a 2060. Estas conclusões são somente válidas para este período considerado e na perspectiva de que os dados atuais e para os dados atuais que temos conhecimento, mas a pergunta subsiste, quer dizer, então por que é que os recursos estão a flutuar e a diminuir tanto? Bom, depois de concluirmos que as espécies efetivamente não são assim, não são tão vulneráveis ao clima, a resposta evidente é que é o desequilíbrio da pesca que potencialmente estará a criar esta flutuação nos recursos e um empobrecimento dos desembarques nos últimos anos. De qualquer maneira, temos de ter em atenção que a variabilidade da pesca é grande por si e que um dos aspectos que não entrei em grande detalhe, mas que nós compreendemos, é que tem os aspectos relacionados com a sazonalidade, com as estações do ano e as falhas de recrutamento dos recursos associadas a esses períodos e a variabilidade que não é esperada nestes períodos, como no inverno ou primavera, quando existe o recrutamento das espécies, também explica uma grande variabilidade. Em suma, o que os nossos trabalhos nos dizem é que neste momento temos mais responsabilidade que nunca para os gestores pesqueiros políticos poderem atuar face a um clima no futuro, porque a natureza dos nossos recursos, na realidade, está-nos a dar esta janela de oportunidade em que, em termos de climáticos, podemos estar mais descansados, mas isso não quer dizer que, a nível da gestão da pesca, a gente possa relaxar. Então, o que é que podemos fazer um pouco agora a nível de proteção dos recursos marinhos no contexto climático? Podemos nos adaptar, geralmente tirar a oportunidade de novas espécies que possam aparecer, ou podemos mitigar. Mitigação pressupõe sempre aspectos a longo prazo que vão diminuir os gases de efeito de estufa. Um exemplo direto de mitigação, por exemplo, é diminuir a velocidade de navegação, poupando mais gasóleo e diminuindo, portanto, as emissões de gases de estufa. Mais especificamente, ações de adaptação dividem-se em adaptações institucionais, por exemplo, temos de elaborar requisitos legais. Por exemplo, podemos começar a preparar documentos para instalar recifes artificiais, áreas marinhas protegidas, podemos fazer uma adaptação precoce que implica estarmos num nível científico bastante avançado para podermos prever os efeitos do clima. Este é um aspecto que é muito focado e é unânime em toda a comunidade científica. Temos de ter capacidade de negociar acordos e áreas de pesca. A nível da adaptação do nosso meio de vida e, nomeadamente, da pesca, podemos adicionar valor aos produtos pesqueiros, podemos fazer uma melhor manutenção e processamento dos produtos da pesca, desenvolver pacotes de turismo associados à componente da pesca, que também promover a venda de produtos pelas próprias associações ou aproveitar novas espécies. Em nível de gestão de resiliência e minimização do risco, podemos substituir artes de pesca por menos lesivos, gerir melhor recursos, aumentar a capacidade de prever o tempo e o clima e explorar processos alternativos, por exemplo, para as capturas acessórias que obrigatoriamente, de acordo com a nova política comum de pescas, deveriam aparecer. As ações de mitigação, portanto, a longo termo, visam medidas em relação à própria gestão da pesca, infraestruturais, dos navios de pesca e em relação às artes de pesca. Portanto, uma forma de mitigarmos o efeito das alterações climáticas é implementarmos medidas diretas sobre a pesca. Estas medidas não são novas, são do nosso conhecimento, restrições das temporadas de pesca, de áreas de pesca, medidas de controle de produção, limites diários de desembarques, medidas relacionadas com as infraestruturas portuárias, portanto podemos desenvolver energias limpas, como o caso de painéis fotovoltaicos, que já estão produtores de energia, que já estão a utilizar, melhorar o fornecimento do gelo, que é o gelo é um dos elementos que mais gasta energia a nível portuário, utilizando estas energias renováveis. Em relação aos navios de pesca, temos também de aumentar a eficiência energética, a nível do aquecimento e do arrefecimento dos próprios navios, da capacidade de produzir gelo, realizar manutenções, que muitas vezes fazem com que os navios gastem mais, reduzir o consumo de combustível, por exemplo,
E a nível das artes de pesca, é, portanto, substituir as artes. Exemplos concretos são a pesca do palangue, utiliza luzes para atrair o peixe, são milhares de luzes. Se conseguimos substituir essas pilhas por outras coisas, estamos a caminhar numa pesca mais verde. E, por último, modificar os próprios barcos e as artes de pesca de maneira a que trabalhem de forma melhor, mais eficiente e gastando menos carbono. Pronto, isto é basicamente o que tinha para partilhar convosco. Bem. Okay. Obrigado, Francisco. Podes parar de partilhar a tela, por favor, assim. Quer dizer, depois para algumas respostas pode ser útil até revisitarmos algum dos slides, mas aí nessa altura podemos fazer a partilha outra vez de ecrã. Portanto, Ana, se não te importares, partimos logo para as perguntas. Nós já temos aqui algumas e, uma vez mais, relembramos aos participantes que podem submeter perguntas na caixinha que diz Q&A. E então, Francisco, podemos logo começar. Nós temos uma pergunta da Fátima Abrantes, obrigado Fátima, que pergunta como calculam a percentagem que é capturada e que não vem para a Terra? E uma segunda pergunta logo, qual é a origem da modelação / projeções do afloramento costeiro que foi apresentada? Foram considerados os ciclos biogeoquímicos? Portanto, respondendo à primeira pergunta, está aqui no chat. Ok, as percentagens de captura que não vêm para a Terra foram parte de um consórcio que foi desenvolvido a nível mundial e que usam metodologias mais ou menos standardizadas. Mas basicamente o que nós fizemos foi uma grande revisão bibliográfica. Estes trabalhos, aliás, estão publicados e na apresentação tive o cuidado de os colocar, depois podem ver as metodologias com mais detalhes, mas basicamente o que nós fizemos foi uma grande revisão bibliográfica de todos os trabalhos que tinham estudos sobre rejeições. Estes trabalhos dividem-se em diferentes componentes da pesca. Depois, existem percentagens de rejeição nesses trabalhos diversos e nós calculamos as percentagens médias de rejeição. De qualquer maneira, essas percentagens médias de rejeição não são constantes ao longo do tempo e nós tivemos o cuidado de ter séries temporais com pontos âncora, com intervalos âncora, em que, de acordo com aquilo que eram os estudos ou de acordo com aquilo que era a realidade dos desembarques na altura, nós reconstituíamos, portanto, as capturas totais. Portanto, isso está metodologicamente escrito, é um artigo que foi até salientado pelos colegas da Universidade de Vancouver como um dos melhores do volume que fizemos, porque nós tivemos muito cuidado em não deixar que isto tornasse um mero exercício artificial, e portanto isso foi muito importante. Mas basicamente foi com base nas taxas de rejeições das diferentes métiers da pesca. Para o afloramento costeiro, eu não sei qual é que é a origem da modelação, em que contexto é que isto acontece. De qualquer maneira, nós, para o nosso expert judgment, portanto, nós quando fizemos a avaliação da vulnerabilidade e dividimos por expositores, um dos expositores que utilizámos foi as correntes, nós não utilizámos o upwelling, utilizámos os ventos norte porque o upwelling é difícil de calcular, mas todos os dados são, portanto, retirados agora estava a esquecer do nome, mas tem um ciclo biogeoquímico, foram tirados do Copérnicos. O Copérnicos é desenvolvido e os modelos são desenvolvidos pela Universidade de Plymouth e tem não só os ciclos biogeoquímicos, mas também tem a componente trófica na previsão daquilo que vão ser as alterações climáticas no futuro. E foi mediante, portanto, a resposta é sim, e foi com estes modelos que nós fizemos uma summary sheet com os dados das espécies, os dados das previsões do clima no futuro, no qual depois nós fizemos as votações para a vulnerabilidade das nossas espécies, portanto, de interesse comercial. Agora... Obrigada. Sim, Francisco, eu posso prosseguir. Antes disso, temos aqui uma pergunta no nosso chat que o Nico já respondeu parcialmente, mas queria só confirmar que não falta aqui nada. Temos aqui uma pergunta da Marisa Gomes que é: este estudo encontra-se já publicado? Se sim, seria possível partilhar? O Nico partilhou logo a seguir um paper do estudo. Eu não sei se há mais alguma coisa, Francisco, que queiras partilhar
E se sim, depois podemos conversar para recebermos estes artigos e para enviarmos no e-mail que enviarmos com a gravação para toda a gente. Mas pelo menos um deles já está aqui, o Nick já o colocou. Mas é sobre qual? Sobre as rejeições ou sobre as alterações climáticas? Que eu não percebia, não estou a ter acesso aqui. Sim, se calhar há só alguma confusão, Ana, porque se calhar o Francisco está a olhar para o Q&A, mas neste caso foi no chat, ou bate-papo, dependendo da língua que tens. Estou a olhar para o Q&A, pronto, já pronto, percebi. exato. Questions and answers, ok. Sim, foi no chat, sim. E o artigo que o Nico aqui partilhou foi o das alterações climáticas, de fevereiro deste ano. Sim. Ok? Depois, se houver mais algum que seja pertinente partilhar que tenha sido este projeto ou que seja relacionado, depois podemos conversar Temos uma submissão, mas sim, está bem. Ok. Depois, voltando aqui outra vez para o Q&A, temos aqui uma questão do Gonçalo Carvalho, penso que conheces, e o Gonçalo pergunta se é possível, também é da cena, se é possível elencar algumas das espécies que estão nessa zona vermelha, ou seja, alta dependência da pesca e risco moderado em termos de alterações climáticas. Penso que consegues ler a pergunta. Sim, é possível, não sei se penso que... Ok, já percebi. Portanto, não tem a ver com a sensibilidade ou a vulnerabilidade das espécies por si, mas no contexto de produção, de biomassa desembarcada e económico, se é possível, quais são as espécies que podemos priorizar. Sim, o Estado 36 que eu apresentei, portanto, a dependência e priorização das espécies foi um artigo que foi recentemente submetido por a nossa equipa científica, e eu não sei se até pode, se vocês permitirem, poderei partilhar é mais fácil, pronto, ok, não sabia se... Mas podes fazê-lo. Podes fazê-lo? Então, vamos ver se eu consigo. Eu não, mas tu sim. Está bem, é que eu estou à procura da barra que permite... Desculpem lá. Não faz mal. Estou a conseguir... Eu não estou a conseguir partilhar, não sei porquê. Não dá? Vai dar dentro de uns segundos, eu é que tenho aqui só, vai dar dentro de uns segundos. Sem problema. Acho que será melhor de qualquer forma ter a referência visual, portanto não há problema. Sim. Ok, pronto, é isto, andava à procura, já encontrei. Pronto, aqui... Pronto. A priorização das espécies, não sei se é isto que o Gonçalo está à procura, está aqui apresentada. Basicamente, nós começamos a dar prioridade aqui na cor laranja, vermelho, que é a linha que divide, portanto, aqui para as três componentes da frota. E o que é que esta priorização diz e porquê? Nós podemos ter uma espécie que é muito vulnerável ao clima, mas se ela for pescada em baixa quantidade, por si própria não é muito... não tem um grande impacto, porque a pesca não a procura e não vai ser muito explorada. E, portanto, é nesta relação que nós fizemos estes gráficos, porque o contrário também pode ser, porque uma espécie pode ser muito vulnerável, muito resiliente às alterações do clima, mas se for muito capturada também, rapidamente, os efeitos são aditivos e, portanto, estaremos em risco. Do que nós vimos, e isto não é uma grande surpresa, dado o estado atual de alguns recursos, porque na nossa análise de exposição, da nossa análise de vulnerabilidade, a parte adaptativa considera também o estado dos estoques, a capacidade das populações duplicarem, etc. O que nós verificamos é que o povo, que é na zona norte, centro e sul, são realmente, na pesca artesanal, deve ser priorizado, porque o rendimento económico é muito elevado, a dependência da pesca, em algum nomeadamente na zona centro e sul, mais sul, é muito elevada, mas outras espécies também já estão aqui, que é raias, os chafios porque eventualmente também têm alguma vulnerabilidade e pronto, temos de ter cuidado porque o peixe-espada e o peixe-preço estão ali como moderados, mas se alguma coisa mudar poderão-se priorizar na pesca artesanal. No cerco não é surpresa nenhuma, temos de priorizar, embora a sardinha seja uma espécie com uma grande capacidade de resiliência às alterações climáticas, essa capacidade é inibida pelos efeitos da pesca e, portanto, os pequenos e médios pelágicos estão aqui na ordem do dia para o cerco. O arrasto é uma espécie que tem, uma arte de pesca que tem grande
realmente diversidade de espécies, mas também aparece aqui na zona norte o carapau branco, o verdinho e também perto do limite a gamba e o lagostim. Pronto, portanto, isto é a situação de hoje, atual. Se calhar se as previsões para o futuro mudarem, o estado dos cursos mudarem e nós fizemos uma reavaliação, estes dados aqui poderão sofrer, que lá está, mudanças. Ok, já agora uma pergunta. Se calhar desculpa. Não faz mal. Vai, Ana, diz. Se calhar pedia, Francisco, para não despartilhar o ecrã, porque eu acho que vai ser importante agora. Mas pergunta. Sim. Não, eu tinha uma pergunta rápida e que tem um pouco a ver com este grafismo, que é, quando analisam a vulnerabilidade das espécies, também há um fator de interdependência entre elas que é avaliado. Por exemplo, uma espécie que pode não ser muito vulnerável a alterações de temperatura, mas que tem uma presa a um predador importante, que é mais vulnerável a essas alterações de temperatura. Isso depois entra no modelo? Ou é a espécie em si isolada? Não. O que entra no modelo são todos os expositores que nós temos. Os expositores que nós utilizamos, e é verdade, entram. Tudo está aqui a entrar, ok? Os nossos expositores não tem só a ver com a temperatura, porque lá está que a temperatura pode ter um efeito positivo, ou negativo ou neutro, e outro expositor, como o vento, pode ter um efeito contrário. Mas nós pesamos isso tudo. Nós, no fundo, eu não falei aqui, mas os nossos expositores são a produção primária, por exemplo, a disponibilidade de comida, são os ventos, são as correntes, são a acidificação dos oceanos, e estes expositores foram votados e foram selecionados também com base em estudos científicos pelo este grupo de especialistas que achou que estes seriam aqueles que teriam mais impacto. E depois convertemos isto numa perspectiva mais de biomassa económica e, portanto, quando nós olhamos para aqui, o resultado desta priorização é uma priorização com fundamento ecológico, com fundamento naquilo que são as taxas de captura pela frota e aquilo que são os rendimentos económicos da frota. Sim, perfeito, obrigado. Tinha-me falhado um bocado essa parte, mas... Ok. Mas sim, interessante. Portanto, isto é espécies, vulnerabilidade e dependência da pesca, são estes eixos que nós acabamos Sim, certo, essa parte sim. Não. E é muito interessante também ver a diferença entre as diferentes regiões, e isso leva-nos a uma próxima pergunta, que é da Rita São Marcos. Obrigado, Rita, que pergunta: no projeto Clima Pesca, que pretendeu compreender o efeito das alterações climáticas da pesca em Portugal, cingiu-se apenas ao território de Portugal continental, certo? Não recolheram dados nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira? Houve algum motivo para esta escolha? Não. Realmente, nós, infelizmente, não conseguimos abarcar as regiões autónomas da Madeira. Cingiu-se com uma escolha de prioridades. Grande parte do volume pescado acaba por ser continental. E isto não quer dizer que as pescas regionais tenham menos ou mais importância. Mas a composição específica também do tipo de pescado que nós temos no continente é bastante distinto, embora haja muita similaridade das espécies, distinta, e também a exposição, os expositores, os modelos de expositores a funcionar num arquipélago também são diferentes daqueles que são continentais. Nós utilizamos, por exemplo, os rios, porque achamos que os rios têm um fundamento para ser utilizados devido à produção, podem injetar nos mares e por constituir estuários. Os Açores, por exemplo, não têm isso. A plataforma continental também é diferente, a concentração, os regionalismos, e nós no nosso grupo de especialistas não tínhamos especialistas que tivessem se calhar uma sensibilidade para votar a nível, por exemplo, de adaptação, considerando toda esta parte biogeográfica, da distribuição das espécies, etc., não há tão grande, e portanto não arriscámos ir. Mas no fundo este exercício, havendo, como eu costumo dizer, equipa científica para o fazer, nós podemos refazê-lo, porque desenvolvemos um script que é muito fácil de utilizar, só precisar de especialistas para votar, porque as nossas chamaricites, os nossos resumos para dar aos especialistas já estão feitos, e portanto é uma questão de pensarmos fazer mais tarde, talvez, num outro projeto. Francisco, posso pedir que recues aí nos slides até, acho que era mais para o início, em que falava da comparação entre o transporte intercontinental aéreo e de transporte marítimo. Acho que era mais para o início. Tinha um dado que me ficou na cabeça e que me interessou bastante. Okay. Eu queria ver...
Exatamente. Penso que é este, Acho se que não me era engano. assim. Era este precisamente. Pronto, Sim, o transporte era intercontinental, sim. Isto é Sim. basicamente para dizer que realmente tem de haver aqui um ponto de viragem nas nossas prioridades como consumidores de pescado. Os transportes, não só no pescado, mas a nível agrícola, como nós sabemos, são intercontinental, tem um peso enorme na fatia, não é, de dióxido de carbono, e portanto daí os cenários que nós vimos aqui em cima, ou que depois acabei por falar, sejam cenários que mexem com isso, com cenários mais regionais, não é, energias mais verdes versus um mundo mais globalizado em que toda a gente pode comer abacaxi porque vem do outro lado do mundo, ou bacalhau também porque vem da Noruega. Isto é a grande realidade, não é? Uma vez que já não vem à vela, vem utilizando outros recursos, temos de pensar, se calhar temos de demorar mais tempo, ou o fornecimento de estoque poderá ter de demorar mais tempo, menos só 2 ou 3 vezes por ano, recorrendo a energias do vento, por exemplo, porque não voltar a transportar, ou energia solar. Ou reduzir esse consumo, não é? Não fazer disso uma Sim, coisa tão presente na nossa mesa, não é? Todos os dias. Exatamente. Sim, a minha questão em relação àquele slide até era mais, provavelmente tiveram tempo para pensar sobre isto. Portanto, a sustentabilidade do consumo de pescado é uma coisa tão lata e tão abrangente que é difícil, e não vamos entrar por aí aqui, mas se nós nos cingirmos apenas a esta questão da pegada de carbono, no consumo de pescado particularmente, há aqui claramente uma distinção entre consumir dentro dos tais 400 km da fonte, que eu achei interessante, porque nós muitas vezes dizemos local, não é? Local, ou pelo menos o mais próximo de nós possível, e achei interessante, não sendo uma coisa completamente taxativa, achei interessante estarem aqui estes 400 km, porque já nos dá uma noção de quão longe é que nós estamos a falar. Às vezes nós estamos a falar de local da nossa terra, portanto, estou a buscar aqui no nosso distrito, às vezes pode ser um bocadinho mais longe, e mesmo assim continua a ser mais amigo do ambiente. Mas há claramente aqui uma distinção entre aquilo que deve ser a preferência, que há de ser o tal local, não é? Os 400 km, e depois a seguir o transporte marítimo, e então no final o transporte intercontinental. Isto era claro para vocês antes do projeto, ou foi uma coisa que vos surgiu com o projeto? Já tinham pensado sobre isto? Foi novo? Não, isto não, para nós não trouxe novidade nenhuma. O que trouxe novidade foi quando fizemos, portanto, a reconstituição histórica dos desembarques da pesca, foi, portanto, olharmos para as importações. Portanto, nós estamos a nível de pesca, com uma quantidade, para satisfazer a nossa necessidade de pescado, temos neste momento de importar peixe de aquacultura, salmão. As importações já ultrapassaram a produção nacional e, portanto, nós não conseguimos assegurar ou satisfazer por hora as necessidades dos portugueses e, portanto, caminhar numa pesca mais sustentável a nível de consumo, porque não temos tão poucos recursos, porque se nós formos a ver depois o consumo per capita, se dependesse da pesca nacional, nós só comíamos 11 kg de peixe ano. Nós andamos a consumir 57, quer dizer que os outros 46 entram nos mais de 400, possivelmente, quilómetros de distância, e, portanto, é esta a nossa pegada ecológica, e é isso sim que caminhamos. Para reverter isto, portanto, a grande mensagem aqui desta apresentação é que nós, a natureza, os recursos que nós exploramos têm uma resiliência grande, ainda são capazes de aguentar algum impacto das alterações climáticas, portanto temos a oportunidade agora de pelo menos começar a fazer e reverter e reconstituir alguns recursos, porque na realidade nós, se olharmos para os desembarques da pesca em Portugal, nós já pescámos quase 3 vezes mais, numa altura em que eram embarques à vela, sem motorização, com menos pegada ecológica, e nós temos de reconstituir os nossos recursos a um ponto que possa voltar a termos grandes capturas, mas sustentáveis. Portanto, é este o grande desafio que eu acho que vai ser a nível da pesca no futuro, é reconstituir a níveis que já tivemos no passado e que são possíveis, porque nós já o tivemos, possivelmente sem desequilíbrio, mas explorá-los de forma sustentável, não é? E outra coisa interessante neste gráfico também é pensar que a população nacional nessa altura também era significativamente diferente da de hoje em dia, portanto, as capturas per capita também eram muito diferentes. E só em relação ao que estavam a dizer, porque também podemos transformar isto
fugir um bocado do Q&A e passar um bocado para a mesa redonda também, é que muitos decisores ou muitos gestores irão dizer que, ok, este último dado que está aqui neste slide, por acaso, de 57 quilos por habitante, pode parecer alto, mas a alternativa será a carne, e a carne também tem elevado, uma elevada pegada carbónica, mas há uma outra solução ou uma outra resposta, não é só entre peixe e carne, e não se advoga banir o consumo, mas sim reduzir para chegar a uma coisa mais parecida com o consumo proveniente de capturas nacionais, não é? Sim, mas essa resposta também é refutável aos nossos gestores, porque se nós formos ver aqui o consumo per capita a verde nesta linha, portanto nos mesmos anos 60, 70, que foi quando capturávamos mais e podíamos ter se calhar o recurso a um nível biológico mais alto, nós conseguimos ter valores perto de 60 quilos. São os mesmos valores que estamos a consumir hoje com as importações. Portanto não é nada impossível do ponto de vista biológico. Claro que tínhamos 7 milhões de portugueses naquela altura, neste momento somos 10 milhões e meio ou qualquer coisa, mas de qualquer maneira, pronto, é para dizer que os valores de per capita são possíveis de atingir, pelo menos utilizando aquilo que temos. Sim, nós já estamos aqui a encaminhar-nos para o fim. Posso só fazer mais uma questão antes de fecharmos? O Miguel Santos fez aqui uma pergunta, mas eu pedi um esclarecimento porque eu não pedi mesmo a pergunta, deixa ver se temos resposta. Aqui no vosso projeto, vocês têm aqui uma grande componente de diretrizes, de recomendações, vamos dizer assim, mais para o fim, mais no final dos slides. E a minha questão, não é inocente, é perguntar se tem havido interesse, quer da parte dos decisores políticos, de chegar ao pé de vocês ou do projeto e dizer, olha, então expliquem, mostrem-nos o que é que vocês sabem para ver se conseguimos aqui adaptar as políticas do futuro, ou se, ao contrário, há um esforço por parte das pessoas que trabalham no projeto, ou se faz parte mesmo do próprio planeamento do projeto, fazer esta interligação com os decisores políticos e dizer, está aqui informação que pode ser útil para as decisões políticas do futuro. Ok, eu acho que é uma pergunta mesmo importante. Nós, quer dizer, no nosso grupo, o que nós temos feito, a nossa ideia deste projeto era, num primeiro ano, dar alguma literacia, dar a transmitir isto às comunidades pescatórias, nomeadamente às associações de pescadores. Temos parcerias estabelecidas e vamos fazer isso, vamos fazer workshops, e depois dessas workshops, aquilo que for o feedback dos pescadores e dos dirigentes mais locais relacionados com a pesca, nós queremos fazer 1 ou 2 reuniões com os decisores políticos para transmitir aquilo que é a componente científica, distinta daquilo que é a realidade do que o setor da pesca pensa, e avançar. Só que eu costumo dizer que nós, pelo menos as pessoas que trabalham em ecologia e biologia, na parte das pescas, eu acho que são super, às vezes, cientistas, e isto é para todos os que trabalham nesta área, porque nós fazemos sempre um grande esforço de tentar comatar a lacuna socioeconómica que falta, que é o que penso que o Miguel estará a dizer, que é tentar chegarmos ao pé dos decisores políticos e dizer assim, isto é assim, podemos ir por aqui. Mas eu nunca vi um esforço, realmente isso não acontece, dos decisores políticos fazerem ao contrário, depois da sociologia ou da economia entrarem na área ecológica. Eu nunca ouvi dizer, por exemplo, que a gente ouve dizer que a população de Portugal necessita de aumentar, mas isto é só para pagar a segurança social, porque eu nunca ouvi dizer ninguém na televisão, nenhum ecologista a dizer que não pode crescer mais porque nós não temos recursos, porque senão a nossa produção per capita de peixe não chega para assegurar, temos de importar tudo. Eu nunca vi este tipo de coisas, e este tipo de coisas não sai, parece que não quer sair. Portanto, existe uma passividade política de se aproximar. Nós vamos tentar fazer isso porque é um dos objetivos, uns delivros do projeto, mas é tipo tarefa não grata já à partida, estarmos a iniciar isto, quando também seria bom haver do lado contrário uma iniciativa para vir à procura destes resultados na comunidade científica. Talvez agora com este marco para a biodiversidade 2030 se possam abrir novas perspectivas e com estas cimeiras isto possa eventualmente andar para a frente, mas já isto não é nada novo e tem evoluído pouco. Nomeadamente à Austrália ou aos Estados Unidos, nós podemos dizer que a nível desta passagem, ciência parte socioeconómica, estamos atrasados 15 a 20 anos já.
Só uma pequena nota, Francisco, porque mencionaste o comentário do Miguel no Q&A, mas imagino que os participantes não conseguem ver, portanto o Miguel tinha dito que só se fala em impacto de alterações climáticas e pesca, mas estas espécies têm flutuações naturais e por isso a gestão tem de ser adaptativa. Muita abundância ou pouca não quer dizer que o impacto é só humano. E pronto, agora no chat também mencionou que concorda que existe uma grande lacuna de investigação socioeconómica das pescas, que é fundamental para uma correta gestão. Portanto, temos aqui pontos em comum, sem dúvida. Ok. Eu não tinha lido a perspectiva de Miguel, é extremamente interessante e é exatamente isto que no final do atestado de conclusão nós dizemos. Eu não apresentei a parte da sazonalidade e variabilidade, ou seja, a variabilidade climática tem embebida dentro dela a variabilidade natural do ambiente, histórica, pronto, e isso faz com que realmente, e estes dados por acaso tinha-os numa outra apresentação, mas posso confidencializar um bocadinho, que possivelmente se nós verificarmos o impacto das alterações climáticas, que vão ser a longo prazo, tendo os dados que temos em consideração nas espécies, comparado com aquilo que é a variabilidade intersazonal ou interanual, a variabilidade interanual da pesca é muito grande. E aí penso que é aí que o Miguel quer chegar, é que nós um ano podemos ter falhas de recrutamento que não conseguimos explicar. Pronto, e realmente eu tenho trabalhado e trabalhei muitos anos com a sazonalidade e como é que a uma resolução temporal mais curta, não anual, mas sazonal, como primavera, mensal, se vai refletir no impacto que vai ter nas pescarias, e esse impacto é muito. Essa flutuação natural acaba por estar um bocadinho embebida aqui, mas sim, isto realmente é uma constatação, não interessa ser, às vezes, não é só, o que se tenta dizer aqui é que não é só a pesca, não é só a pesca, porque também numa parte do ciclo de vida das espécies, nas partes mais novas, o clima tem uma ação preponderante, e quando falamos do clima não são as alterações climáticas, são a própria variabilidade ambiental que afeta. Portanto, isso é algo que nos varia a outra discussão. Depois, nos grupos internacionais, eu tenho debatido e já mandei também imensos mails, nos modelos de produção de biomassa que são feitos hoje em dia, as referências para a gestão da pesca é feita no Maximum Sustainable Yield, que é as capturas máximas sustentáveis, mas isto não tem interesse nenhum e começa-se a ver numa perspectiva ecológica que tem de ser baseada na sustentabilidade máxima, e não é sustentável, porque a sustentável que se coloca lá está a ver com a biomassa, não tem a ver com os efeitos, por exemplo, que são aqui mencionados pelo Miguel, que é, está bem, mas dentro desses modelos como é que se mete o efeito de uma primavera, de ter mais 1 grau naquela primavera, ou menos 3 graus de vento naquilo, e é isto que se tem de começar a fazer estes modelos, para que a quantidade de variância explicada, porque esses modelos têm uma quantidade que explicam para estimar essas equações, não ser só 20% ou 30%, como muitas vezes as pessoas não sabem que é 20%, 30% ou 40%, e os outros 60% são natureza. Mas que natureza? Se nós soubermos incluirmos isso nesses modelos, nós podemos estar a fazer uma captura sustentável com base um bocadinho em regras da natureza, e explicar como é que a natureza influencia e, portanto, por aumentar a confiança nas estimativas que temos. Sim, é interessante e é sem dúvida uma coisa que também temos pensado e falado e estudado na Siena, que é essa abordagem ecossistémica na gestão das pescas, que é cada vez mais urgente e cada vez mais necessária, não é? Porque é uma coisa que nós todos falamos e tem a ver com essa sazonalidade ou variações interanuais de capturas ou de abundância de certas espécies, é que se já se sente que há comunidades pescatórias que são altamente sensíveis a estas sazonalidades ou variabilidades que são naturais, então alterações climáticas podem ainda mais expandir ou alargar estas fragilidades das comunidades, e como é que nós podemos combater contra isso, e sem dúvida uma gestão mais baseada no ecossistema inteiro e não só no próprio estoque, é sem dúvida uma coisa que nós temos estado a prestar atenção. É a abordagem ecossistémica, não é? Sim. A famosa abordagem ecossistémica. Não sei se queres fazer esta última pergunta, Ana, que temos no bate-papo, no Q&A, desculpa. Sim, mais 5 minutos, se não se importarem. Aqui uma questão da Rita Somarco, que depois acho que fechamos mesmo, que diz: o aumento das importações e a redução das capturas nacionais não poderá estar relacionado com a questão do valor comercial do pescado.
Isto é, será que algumas capturas de certas espécies em Portugal possam ter baixado por já não serem comercialmente competitivas com o preço dos peixes que vêm de fora? Alguma opinião sobre isto? Eu estou só a ler a pergunta, que é mais fácil ler e digerir do Sim. que propriamente ler. Vamos... Talvez sim. Bom, é assim, o preço dos peixes que é de fora não é competitivo para o mercado português. Os peixes da aquacultura, como o salmão, a dourada ou o robalo, em média, por preço de quilo, são mais caros que o peixe que é produzido no mar. Nós chegamos a uma situação em que o peixe do mar vale menos que o peixe importado. E o bacalhau a mesma coisa, e muitos outros derivados de peixe. Portanto, o peixe nacional é sempre o peixe mais competitivo, pelo menos para os bolsos dos portugueses. Portanto, não sei se respondi à pergunta. Eu acho que o desembarque das capturas não tem nada a ver com, olha, agora só comemos o peixe importado, que é mais fácil, do que estarmos a apanhar estas espécies portuguesas que valem 1 euro ou 2. Não, acho que isso não é assim bem. Não sei se respondi à questão, mas do ponto de vista da filosofia económica e mesmo ainda da importância tradicional gastronómica, já que Portugal tem uma longa tradição, não é, marítima e de consumo de pescado, as nossas espécies de referência, mesmo assim, com muito trabalho que tem sido feito para diversificar, mantém-se, não é, aos dias de hoje. Isto não tem dissuadido os pescadores de ir apanhar mesmo a sardinha ao preço que está, ou isso, existe sempre esta dinâmica da pesca, esta azáfama, quando abre, fecha. E geralmente uma questão que leva, só para aprofundar um bocadinho também a questão do Miguel, do IPMA, eu estava a falar dos pequenos e médios pelágicos e eu estou um bocadinho em sintonia a perceber porque as questões do Miguel, na questão de que quanto é que a sazonalidade e a variabilidade natural explica da variação dos recursos. E na realidade eu penso que nós temos alguma lacuna ao nível de dados científicos, já que muitos dos cruzeiros de investigação também eram feitos na primeira metade do ano, ou no inverno, quando era a época de recrutamento, mas trabalhos que eu desenvolvi no caso da sardinha, do carapau e muitas outras espécies, não só de ciclo de vida curto, mostram que não é só no período de reprodução que entre aspas, utilizando uma linguagem pouco científica, se safa a produção dos anos seguintes. Isto, o que é que isto quer dizer? Nós sabemos que a sardinha ou o carapau reproduz e os ovos vão estar na água em janeiro ou fevereiro, porque é a época que há mais a menos para os apoélings, por exemplo, senão os ovos vão se perder. Mas o que nossos estudos verificaram, por acaso, no caso da sardinha, foi que em anos em que as condições no verão são diferentes, um bocadinho diferentes, faz com que potencialmente o recrutamento possa ter uma taxa de sucesso muito maior do que se calhar na época de recrutamento quando nós estamos à espera. E esse recrutamento de sucesso noutra altura do ano pode ser o ponto de viragem necessário para assegurar os recursos nos próximos 1 ano ou 2 anos, dependendo dos estágios. Portanto, estes modelos determinísticos em que a gente diz, não, é na época de reprodução, é na época do pico de reprodução que se passa tudo. Não é, a gente tenta analisar isto seriadamente e com uma escala de tempo temporal e correlacionar os dados, às vezes numa escala de tempo não só anual, ou só trimestral, ou só sazonal, mas dar a hipótese de explorar outras oportunidades que nos podem ajudar a explicar como é que os recursos flutuam. Sim, sobretudo na sardinha é conhecido que há aqueles picos de recrutamento gigantes que aparecem, ou que apareciam mais ou menos uma vez a cada 10 ou 15 anos e que foi uma das possíveis razões de termos tido algum tipo de crash no estoque da sardinha e agora parece que tivemos um mini pico, portanto é interessante também, sim, integrar essas anormalidades ambientais que existem como uma possibilidade ou uma possível resposta para esses picos que havia, por exemplo, na sardinha, não é? É interessante. Ok. Ana, mais alguma coisa? Se não, a nível de perguntas estamos bem, respondemos a tudo, ou melhor, o Francisco respondeu a tudo. Sim. Acho que podemos fechar, passámos 10 minutos aqui da hora, mas acho que foi muito proveitoso. Não sei se posso partilhar eventualmente, Francisco, o teu e-mail com
com as pessoas que estiveram aqui quando enviarmos a gravação. Parece-me que isto pode ter seguimento, esta conversa, e caso haja alguém que o queira fazer, não sei se posso partilhar o seu e-mail. O meu e-mail? O meu e-mail pessoal. Sim. É claro que pronto, Okay. terá condicionado a resposta um bocadinho também ao meu volume de trabalho, como compreendem, mas terei todo o gosto de poder responder a mais, ou fazer parcerias. Estamos sempre abertos no nosso grupo. Ok. Então, da nossa parte, é tudo. Queria agradecer a toda a gente que esteve aqui esta hora e que participou no debate. Foi muito, muito interessante para nós, Siena, mas não só, também para o nosso trabalho futuro e para aquilo que visualizamos que seja o nosso trabalho no futuro, acima de tudo. Não sei se me estou a esquecer de alguma coisa, Nick. Não, dizer só também que nós, pronto, somos um dos parceiros deste projeto e que temos acompanhado os desenvolvimentos, e é uma das razões também de querermos ter organizado este webinar. Sem dúvida teríamos interesse na mesma em organizá-lo se não fôssemos parceiro do projeto, porque inclui-se completamente nos trabalhos que a Siena tem feito. Mas pronto, acho que é isso. Muito obrigado, Francisco, pelo teu tempo e pela disponibilidade também para responder a estas perguntas, porque de facto isto são respostas que criam mais 10 perguntas, portanto é sempre muito, muito interessante ver os desenvolvimentos deste tipo de trabalho. E é isso, a todos os participantes, muito obrigado pela presença. Teremos mais webinars agora também, adivinha-se algum confinamento nas próximas semanas, portanto também teremos alguns webinars sobre temas diferentes, portanto acompanhem-nos nas redes sociais e também informaremos através da nossa newsletter, portanto fiquem atentos para esses webinars. Ana Matias, é isto? É tudo. Yeah. Muito obrigado, Francisco. Adeus, até à próxima. Obrigado, boa tarde para todos, obrigado pelo convite. Adeus, obrigado.